Olá, eu sou Alexandre Oliveira, sou consultor de marketing político há mais de 2 décadas. Já fizemos campanhas, o projeto, a coordenação, a consultoria em diversos estados do país, no Ceará, no Distrito Federal, no Goiás, em São Paulo, na Paraíba, no Piauí. Ao longo dessas décadas, nós acumulamos uma série de experiências que se aliam ao nosso conhecimento técnico e hoje, aqui nesse vídeo, a Fundação da Ordem Social está colocando tudo à sua disposição. Eu te convido a você me acompanhar nessa jornada, onde nós aprenderemos muitos conceitos importantes para que você tenha sucesso no nosso desafio de 2022, que é disputar para ganhar. Quero começar esse vídeo com você compartilhando um conceito que eu tenho dividido por onde passei. Numa campanha eleitoral, não ganha quem trabalha mais, ganha quem erra menos. E às vezes eu tenho encontrado os candidatos comprometidos apenas em ter um volume muito grande de trabalho. No entanto, cometendo diversos erros que comprometem o resultado. Nesse sentido de que quem ganha é quem erra menos, um fator que influencia nessa sequência de erros são os palpites. Você e sua equipe ouvem todo tipo de palpites. Sempre tem alguém para dar uma sugestão. Faz isso, faz aquilo. E perdido em meio a tantas sugestões, você acaba perdendo o rumo, aquela linha estratégica que é fundamental para você ter sucesso. Antes de entrar propriamente dito nas dicas, nos conceitos que eu quero compartilhar com você, eu quero fazer um destaque especial. 50% da eleição é a escolha do partido. Se você estiver no partido certo, você tem 50% da sua eleição. E aqui, os candidatos do PROS, eles levam essa vantagem. Porque o PROS é um partido que pode te abrigar com o compromisso de te eleger. O PROS te oferece uma excelente estrutura institucional, gráfica, produtora, assessoria jurídica, contábil. Então, um partido que tem uma estrutura que te ajuda a vencer. E, além disso, o planejamento estratégico do PROS para crescimento agora de 2022 está promovendo uma linha de corte que torna essa disputa igualitária para todos. Então, o PROS é uma escolha acertada para você que quer vencer em 2022 e eu quero registrar aqui esse ponto porque realmente o partido é responsável por 50% da sua vitória. Para te ajudar a você desaprender para reaprender, eu vou compartilhar aqui alguns conceitos errados, mas que são comuns em campanha eleitoral. E o candidato ele tem a tendência a pensar assim ou cometer esses erros. Lembra que no início eu falei, não ganha quem trabalha mais, ganha quem erra menos. Às vezes as pessoas estão defendendo ideias erradas. Às vezes elas estão defendendo uma experiência que elas acumularam, mas onde não houve aprendizado. É comum as pessoas dizerem, já tem 15 anos que eu faço campanha política, já estou 20 anos fazendo campanha política. Mas às vezes ela está repetindo ao longo desses anos o que ela aprendeu no primeiro ano. Eu tenho 20 anos fazendo campanha. Ela está repetindo 19 anos o que ela aprendeu no primeiro. Não agregou conhecimento, não agregou competência, às vezes nem experiência mesmo. Então eu vou te apresentar aqui 9 pontos que vai te ajudar a você repensar esses conceitos. Número 1, campanha majoritário versus proporcional. Essa é a primeira coisa que eu quero te ajudar a entender. O eleitor decide o voto dele por razões diferentes para um candidato majoritário e um candidato a proporcional. Se você é candidato a proporcional, por exemplo, deputado federal, você tem que fazer uma campanha de proporcional, com propostas de um candidato proporcional, com postura de candidato proporcional, porque o eleitor vai ser influenciado por esse tipo de discurso específico do seu voto. Voto para majoritário é uma coisa, voto para proporcional é outra coisa. Outro aspecto que é necessário essa divisão é que um candidato a proporcional, por exemplo, ele tem a tendência de querer fazer uma estrutura de campanha de candidato majoritário. Ele quer ter gente em todas as cidades, ele quer ter comitê em todas as cidades, ele quer ter uma mega estrutura que não é necessária ou obrigatório que um candidato a proporcional tenha. Pelo contrário, o candidato a proporcional ele precisa ter uma estratégia bem ajustada. E aqui vai uma grande dica. O recurso que você precisa e a estrutura que você precisa é para viabilizar a sua estratégia e não para dar à sua campanha uma conotação de majoritário. Item 2. No item 2, eu vou falar com você sobre quando a campanha é de segmento ou a campanha ela é geográfica. Às vezes, um candidato a proporcional ele tem uma base geográfica, um bairro, uma localidade, um distrito.
Então a campanha dele é geográfica porque ele está identificado com uma região. Em outros casos, o candidato, a campanha dele pode ser de segmento. Ele pode representar o segmento da saúde, da juventude, da segurança. E existem alguns casos que é uma campanha mista. Ele está ligado a uma região geográfica e também representa o segmento. O erro é quando você tem uma campanha de segmento e você quer dar à sua campanha um tom de campanha geográfica. Ou a sua campanha é uma campanha geográfica e você não foca na sua região. Você acaba focando em todas as regiões, mas você é identificado apenas com uma região. E aí você perde poder de fogo, você perde poder de conjunto, porque você pulveriza. Então identifique se a sua campanha é uma campanha de segmento, se ela é uma campanha geográfica ou se ela é uma campanha mista, que tem segmento e geográfico dentro dela. Item 3, pesquisa/camuflagem. Observe que nem sempre a pesquisa ela traz o resultado certo da eleição. Sempre em época de campanha surgem todas aquelas críticas e questionamentos sobre os institutos de pesquisa, não é verdade? Por que que isso acontece? Porque muitas vezes a pesquisa está camuflada. Ou está camuflada com os dados que não foram bem apurados, ou está camuflado porque existe uma intenção de direcionar aquela pesquisa para desestruturar o concorrente, para manipular o eleitorado. Então não desanime se o seu nome não estiver na pesquisa. Isso não quer dizer que você não tem chance. E também não saia caçando as bruxas porque o seu nome não está na pesquisa, que agora você tem que fazer aquilo que está fora da sua estratégia, porque isso é que pode te comprometer. Muitas vezes a pesquisa vem para te desestabilizar. Item 4, campanha financeira. Eu tenho ouvido sempre os candidatos usarem essa justificativa. Eu não tinha o dinheiro suficiente, por isso que eu não ganhei. Mas o dinheiro não é suficiente para te eleger. Eu conheço vários candidatos que gastaram muito dinheiro na sua campanha, não só uma vez, mais de uma vez, e não conseguiram ser eleitos. Por quê? Porque o dinheiro não é suficiente para te eleger. Mais importante do que o dinheiro é a estratégia, e isso eu já falei lá atrás. Qual é o dinheiro que você precisa para a sua campanha? Qual é a estrutura que você precisa para a sua campanha? É aquela que está de acordo com a sua estratégia. A sua estratégia é mais importante. Essa ideia de uma campanha financeira, ela é falsa. Se você tiver todo o dinheiro do mundo para gastar na sua campanha, não quer dizer que você vai ter os votos que você precisa. Há uma ilusão. John Kennedy, ele dizia o seguinte: 50% do recurso gasto numa campanha é perdido, é desperdiçado. Então não é o dinheiro que vai fazer a diferença para você ganhar. O dinheiro é importante dentro da sua estratégia. Então não fique esperando chegar o dinheiro para fazer aquilo que você precisa. Muitos candidatos, às vezes, estão esperando o partido. Quando o partido me der o recurso, quando o partido me der isso, quando o partido me der aquilo, e fica perdendo tempo. O tempo é um recurso tão importante quanto o dinheiro. Então você precisa definir o que você tem que fazer desde já com os recursos que você tem. E o dinheiro, quando chegar, você tem que saber exatamente para onde você vai direcionar esse recurso, para não correr o risco que, mesmo com dinheiro, assim como eu já vi muitas vezes, você não consiga chegar na vitória. Item 5, o apoio de lideranças e cabos eleitorais. Aqui eu quero deixar a minha opinião sobre essa questão de cabos eleitorais. Eu até criei um termo que é cabo eleitoral profissional. É aquele cara que te procura com aquela pastinha cheia de fotos, com vários nomes, com um banco de dados. Às vezes, essa não é a pessoa ideal para te representar, para fazer a sua prospecção na comunidade. Por quê? Porque muitas vezes ele mesmo não tem nenhum prestígio, não tem nenhum crédito, já vem desgastado junto à comunidade. É melhor você identificar os influenciadores, as lideranças locais. E, às vezes, quem a comunidade diz que é liderança não é o cabo eleitoral. É uma pessoa de bem, uma pessoa mais antiga da comunidade, uma pessoa de respeito, um comerciante sério, às vezes um profissional liberal da comunidade, que é um cara respeitado, né? Enfim, então é melhor você buscar as lideranças que são respeitadas dentro da comunidade do que você trazer para dentro do seu grupo todos aqueles cabos eleitorais profissionais, que eles agregam um custo inicial com a chegada deles. Tudo que ele traz tem custo e ele não tem credibilidade para te dar o retorno desse investimento. Então, é um dos erros que é muito comum. Quem é candidato sai procurando cabo eleitoral. Procure as lideranças, não são pessoas viciadas, são pessoas que são respeitadas, são conhecidas na comunidade. Essas pessoas são melhores para levar o seu nome. Item 6, evento. O próprio nome já diz, evento, passa. Eu vejo muito pré-candidato que ele acha que o caminho para ele se tornar conhecido é realizando o evento. Procura fazer café, almoço, e toda hora ele está procurando eventos para participar. Às vezes
evento na comunidade, etc. Porque ele acha que é uma forma de aparecer. E nem sempre essa é a melhor forma de você chegar, das pessoas saberem que você é candidato. Então o nome evento já está dizendo, evento, passa. É melhor você fazer o voto, ações que realmente vão promover relacionamento, fidelização. Na maioria das vezes, esses eventos só vão gerar despesa. E é muito fácil você juntar um grupo de pessoas promovendo um evento. Se eu chegar na sua cidade aí, que ninguém me conhece, mas se eu divulgar que eu vou fazer um churrasco para todo mundo vir, eu vou juntar 500 pessoas para você. Vou matar um boi no rolete ali e vou juntar 1000 pessoas para mostrar que eu tenho liderança. Então o evento ele tem essas situações que não nos dá uma segurança que a gente pode conduzir a pré-campanha ou mesmo a campanha nessa pauta de eventos. É melhor o voto do que o evento. Outro ponto ainda sobre esse tema do evento é que muitas vezes você que é pré-candidato e está investindo nos eventos daqueles cabos eleitorais profissionais que eu me referi, na maioria das vezes você só está fortalecendo a liderança dele e não a sua. Você está fidelizando a base dele a ele e não a você. E não só uma vez acontece que ele decide apoiar outro candidato, levando todo o capital que você investiu financeiro e social para outra base. Então promova ações de relacionamento e fidelização, na medida do possível, ações diretas. Item 7. Você decidiu ser candidato. Qual é a primeira coisa que você decide fazer? Agora eu vou para a rua. E isso é comum, né? Eu tenho que ir para a rua, eu tenho que sair porque agora eu sou pré-candidato. Então esse conceito de ir para as ruas, ele precisa ser substituído. Em vez de você ir para as ruas, vá para as pessoas. Organize a sua lista de relacionamento, as pessoas do seu primeiro ciclo de amizade, vá para as pessoas, porque você ir para as ruas, para feiras, o pessoal tem muito essa mística de aparecer nas feiras da época de eleição, quando você não construiu nenhum relacionamento, não tem nenhuma identidade com aquele público. Então não vá nesse conceito de que você tem que ir para as ruas, porque você é pré-candidato ou candidato. Você precisa ir para as pessoas. Esse deve ser o sentimento, essa deve ser a linha de trabalho. Em vez de você ir para as ruas, vá para as pessoas. Item 8. Comitês/pontos de apoio. Eu não conheço um lugar numa campanha eleitoral que se perca mais voto do que no comitê. O comitê é o lugar que você mais perde voto. Sua própria equipe de trabalho passa o dia lá jogando conversa fora. E é um lugar que serve para você acumular pedidos e demandas, nas quais a maioria você não tem como atender. Então essa ideia que você tem que ter o comitê também é uma coisa que a gente tem que superar. Você precisa ter pontos estratégicos que viabilizem a sua logística, a distribuição do material, reunião da equipe de apoio. Então esses pontos de parceria, de apoio regional, não deve ter a característica de comitê, porque o comitê ele causa mais mal à campanha do que bem, sobretudo campanha de proporcional. Você não tem necessidade de ter comitês, você tem a necessidade de ter estruturas que viabilizem a sua logística, que viabilizem o seu relacionamento. Item 9. Pré-campanha versus campanha. O período da campanha são apenas 45 dias, foi reduzido. Com o efeito da pandemia, essa dificuldade deve ser maior ainda para os candidatos. Para os novos candidatos, principalmente, que não tem um nome tão conhecido. Então você precisa ter uma pré-campanha inteligente. Você não pode esperar o período da campanha para fazer uma série de coisas que você pode fazer agora. Em termos gerais, não deixe para ganhar a sua eleição só no período da campanha. Você precisa de ações agora, que servirão de base, de alicerce para a sua vitória. Não fique esperando chegar a campanha para fazer os contatos, os relacionamentos. Faça uma pré-campanha inteligente, fidelize pessoas, construa bons relacionamentos, conquiste um número X já de pessoas novas para a sua rede de relacionamento, para quando chegar na campanha, você apenas criar uma gordura e fidelizar aqueles que você veio construindo ao longo da pré-campanha. Ou seja, você precisa, entre aspas, ganhar agora. Não espere o período da eleição, é pouco tempo. Tem sempre aqueles medalhões que vêm com uma mega estrutura, atropelando todo mundo. Então você precisa sair na frente, precisa se antecipar. Organize suas redes sociais, organize sua agenda, mostre quem você é, o que você pensa, aquilo que você defende, quais são os seus ideais, construa novos relacionamentos, avance na comunidade. Faça agora a pré-campanha que você precisa fazer, que vai te ajudar muito na campanha. Muito bem. Esses 9 pontos são importantes para te ajudar a desconstruir aquelas ideias erradas que você aprendeu. Por isso eu falei que é muito importante desaprender para reaprender. Se você não abrir mão desses conceitos antigos, de alguns desses vícios que comumente acontecem com os pré-candidatos,
com certeza você vai cometer os mesmos erros. E como eu tenho falado, não ganha quem trabalha mais, ganha quem erra menos. Agora nós vamos falar sobre 9 princípios. Eles são muito importantes. Qualquer ação que você desenvolver na sua campanha, você deve sempre passar por esse filtro. Esses princípios, eles são como um filtro, que eles te ajudarão a você fazer aquilo que é melhor para você. O primeiro filtro, ou o primeiro princípio, é você respeitar o termômetro do eleitor. Sabe uma coisa que o eleitor não gosta e que ele não suporta? É você chegar para ele com aquela pergunta engessada que ninguém aguenta mais. Você tem candidato? O cara já diz assim, que tem, ou então que não quer falar daquele assunto, ele tenta se livrar de você. Sabe quando você está numa loja, aí o vendedor chega para você, né? Ah, o senhor quer saber alguma coisa? O senhor quer alguma informação? O que é que a gente diz? Não, estou apenas olhando. Então é a mesma coisa. Quando você chega para o eleitor e diz, você tem candidato? E a maioria das pessoas aprendeu a fazer esse tipo de abordagem, quando na verdade ela deveria respeitar esse termômetro. Você deve saber se aproximar do eleitor. Muitas vezes, o pré-candidato, ele sai anunciando que ele é candidato de uma forma agressiva e ele não está respeitando esse termômetro do eleitor. E com isso, em vez de ser uma promoção positiva da sua imagem, se torna uma promoção negativa, porque o eleitor não está naquele estado de euforia que você está, não está naquele estado de animação, às vezes não te conhece o suficiente para entender que a sua pré-candidatura é uma coisa boa, porque você é uma pessoa de bem que vai para a política. Então você precisa respeitar o termômetro do eleitor. Não vá com muita sede ao pote, vá devagar, dê passos de cada vez, de uma forma gradativa, até que chegue o momento que você possa dizer abertamente que você é pré-candidato. O segundo ponto aqui, que é um filtro também, é você evitar mais do mesmo. Todo mundo costuma errar aqui. Repete a mesma coisa que os outros fazem. Até uma pessoa que nunca foi candidato, quando ela decide ser pré-candidato, ela vai procurar fazer aquilo que os outros faziam. Vai procurar fazer do jeito que os outros sempre fizeram. Então você deve evitar o mais do mesmo, porque ele não tem muito resultado, não produz efeito. Se você ficar fazendo o que todo mundo faz, então aí você vai passar despercebido. Vou te dar um exemplo de um erro que todo mundo faz. A pessoa decide ser pré-candidato, aí agora ela começa a postar nas redes sociais tudo que é data comemorativa. Dia do médico, ela faz uma postagemzinha lá. Dia do contador, faz outra postagem. Não que eles não mereçam, eles merecem essa homenagem. Só que você não tem nenhuma ligação com esse segmento, você não tem nenhuma ligação com essas bases. E daqui a pouco as suas redes sociais virou uma rede social de datas comemorativas. Você não vendeu nada da sua ideia, no bom sentido da palavra, não promoveu seus valores pessoais. Então evite fazer mais do mesmo, repetir o que os outros fazem. Um erro ainda nesse ponto aí é que às vezes a pessoa publica uma coisa no Facebook, é a mesma coisa que ela publica no Instagram, é a mesma coisa que ela publica no Twitter, ela só tem uma linguagem só para tudo. Mas cada uma dessas plataformas tem sua linguagem própria, tem seu público próprio. Então você precisa postar dentro da realidade de cada público dessas redes. E todo mundo comete esse tipo de erro. Todo mundo faz a mesma coisa. Não seja você a fazer a mesma coisa. Evite o mais do mesmo. Parabenizar as pessoas. Aí você começa a parabenizar as pessoas nas suas redes sociais. A mesma coisa que os outros fazem, com aquelas frases prontas, artificiais. Então, evite o mais do mesmo, porque você vai ganhar fazendo isso. O terceiro ponto é a pré-campanha inteligente, que eu falei um pouco sobre isso. Você precisa ter uma pré-campanha inteligente, você tem que fazer o planejamento da sua pré-campanha. Você não pode só ir fazendo alguma coisa enquanto chega o período da campanha. Você tem que planejar, você tem que descobrir, e nós vamos falar mais à frente um pouco sobre planejamento, você tem que descobrir qual é o seu posicionamento na sociedade, como é que você vai aparecer, com que ideais, com que tipo de bandeira você vai aparecer para você direcionar a sua pré-campanha. Eu sempre recomendo que quem é candidato pela primeira vez faça uma campanha submarino. Vai procurando suas bases, seus relacionamentos, depois na hora certa você emerge com os votos que você precisa. Você tem que ter uma pré-campanha inteligente. Essa pré-campanha precisa ser gerencial, você tem que ter metas, tem que ter prazo. Faça uma coisa com planejamento agora, que é um princípio importante, para você não sair fazendo ações dispersas, que elas não se conectam uma com a outra. Então veja se o que você está fazendo ou no que você está se envolvendo se passa por esse filtro de ser uma campanha, uma pré-campanha inteligente. O quarto princípio é o da campanha inovadora, que tem a ver com o que eu falei há pouco, de não fazer mais do mesmo. Procure inovar.
uma grande competência para você ter sucesso hoje é a inovação. E tem tanta tecnologia disponível, procure inovar, fazer algo novo, algo diferente, procure uma estratégia diferente, uma abordagem diferente, procure se promover na comunidade de uma forma diferente. Eu atendi aqui no PROS um pré-candidato que ele tem um perfil de economista. E sugerimos que ele criasse um canal no YouTube onde ele desse dicas de economia para o lar. Dicas práticas, sem ser aquela coisa mais técnica da economia. Dicas que o cidadão pode melhorar as finanças da sua casa, como organizar suas contas, como negociar algumas dívidas, coisas desse tipo, que sejam orientações práticas. Eu sugeri que ele tivesse um canal no YouTube e aos sábados, por exemplo, ele tivesse esse programa ao vivo. E as pessoas que participassem do programa dele, ele faria um sorteio. E a família ou a pessoa que for sorteada, ele iria fazer essa consultoria na casa da pessoa. Ele vai lá na casa da pessoa, levanta a realidade daquela pessoa e aí faz um diagnóstico de economia voltada para o lar. Com certeza, ela comentaria com os vizinhos, seria um fato na comunidade, seria um feito dele, uma forma dele se aproximar, em vez de ele apenas ficar apresentando análises econômicas, análises estatísticas, efeito da inflação, uma coisa mais prática. Inove, invente, crie algo dentro da sua realidade que você pode fazer diferença para você não passar despercebido, senão você fica igual o quadro da sua sala. Você já viu o quadro que está na sua sala? Na primeira semana, toda vez que você passava, você via aquele quadro. Agora você não vê mais, você ficou cego para aquele quadro, né? Porque já é tão comum, é a mesma coisa. Então faça uma campanha inovadora. Quinto ponto, e talvez um dos mais importantes, é que o marketing eleitoral, entre os tipos de marketing, é um dos mais difíceis e muito específico também na sua atuação. O marketing eleitoral, ele não é um marketing de aceitação, que você possa hoje abrir as suas redes sociais e dizer, gente, agora eu sou pré-candidato, que coisa boa. As pessoas, se fosse no muro, as pessoas iam pintar seus dentes, né? Iam colocar um chifrezinho na sua cabeça. Não é assim? Por quê? Porque quando se fala em política, não existe uma aceitação. Existe um ambiente de rejeição. Então, o seu marketing não é um marketing de aceitação, é um marketing de rejeição. Por isso que a gente falou que precisa ter o termômetro do eleitor, não pode fazer o mais do mesmo, tem que inovar, tem que ter um planejamento inteligente, porque estamos falando de um marketing de rejeição, de algo que as pessoas não querem saber, que elas não acreditam. A partir do momento que você anuncia que você é um pré-candidato, muita gente já levanta várias suspeitas sobre você. Então, se você não entende que está trabalhando com marketing de rejeição e você é agressivo, então você pode estar perdendo em vez de estar ganhando. Marketing eleitoral é um marketing de rejeição e não um marketing de aceitação. O outro ponto, o item 6, e eu vou juntar com o 7, são as duas principais ferramentas da comunicação ou da publicidade como um todo, que é o push e o pull. O push significa empurrar, deveria ser puxar, né? Mas no inglês, push significa você empurrar. A publicidade, ela tem essa característica, ela empurra, né? Vamos fazer um adesivo. Tudo que é pré-candidato cai nesse mesmo erro de fazer adesivo. Vai fazer o adesivo, os amigos do fulano. E aí, para encher a cidade com esse tipo de adesivo nos carros. Tem aquele ele é pior que esse. Ele, quando chega no Natal, ele bota um outdoor. Nunca apareceu, nunca fez nada na cidade, aí ele bota um outdoor. Desejo Feliz Natal a todos os conterrâneos, né? Ele bota aquele outdoor. O que é que as pessoas pensam? Vai ser candidato, não é isso? Vai ser candidato, ou seja, já se queimou, já se desgastou. Não, é porque eu tenho que aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Deixa eu te falar, muitos desses conceitos que a gente aprendeu, eles têm defeitos. Não é porque é um conceito já muito antigo que está certo. Quem não é visto não é lembrado. Não adianta você ser lembrado de forma errada. Ah, fale mal, mas fale de mim. De forma nenhuma. Fale bem e fale de mim. Falar mal de você, ainda mais na política, é ruim. Então você não pode se apoiar em conceitos errados. Muitos desses conceitos têm defeitos. Então, o push, que é você empurrar, que é você querer fazer a empurroterapia. Então, quando você coloca um adesivo, você está empurrando. Quando você faz uma publicidade paga
nas suas redes sociais para as pessoas saberem que você agora vai ser pré-candidato, você quer aparecer, push, né? Empurroterapia. Então esse conceito de publicidade e vendas é o menos adequado no marketing eleitoral. Por quê? Porque é um marketing de rejeição, não é um marketing de aceitação. Então o marketing promocional que você vai usar não pode ser baseado no push, porque em vez de você criar aceitação, você vai criar rejeição. E mais, vou te falar mais sobre isso. Imagine um universo de 1000 pessoas que não te conhecem, elas não sabem que você existe. Você pode chegar da forma certa para elas e elas identificarem você um possível representante delas, ou você pode chegar nessas pessoas e elas simplesmente te rejeitarem, porque se você aparece para ela dizendo que você é um bom político, com certeza elas vão te rejeitar. Porque de uma maneira geral as pessoas não acreditam no bom político, mas elas estão dispostas a apoiar uma pessoa de bem entrar na política. Então você não use o push, você deve usar o pull. O que é o pull? O pull é você puxar. É você trazer as pessoas para você. Em vez de você tentar se empurrar, né, ou a empurroterapia, é melhor você trazer as pessoas para você. E você traz as pessoas para você com ideais, né, com ideias, com a causa, com um trabalho de relacionamento bem feito. Por exemplo, eu vou falar com os meus amigos que eu conheço, assim, mais próximo, de confiança, né, do nível maior de conhecimento. 20 pessoas que eu conheço. Eu vou procurar de um por um. Fulano, olha, eu vim conversar contigo porque esse ano eu também estava muito desanimado de participar de campanha, de votar. Eu até achei que eu ia fazer parte da estatística daqueles votos nulos e brancos. Mas aí, rapaz, eu mudei de ideia. Eu conheci uma pessoa tão bacana, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida com uma transformação social, uma pessoa que é do bem. Olha, essa pessoa me surpreendeu. Você vai falando daquela pessoa, daqui a pouco o que é que aquele amigo vai dizer? Quem é? Então, em vez de eu empurrar, eu estou puxando a pessoa que vai dizer quem é, né? Ela está aberta para ouvir. É o fulano. O fulano é uma pessoa assim, tem essas características. Então você tem que usar nas suas redes sociais esse tipo de estratégia. Nas suas reuniões, esse tipo de estratégia. Tem que ter alguém que puxa as pessoas para você. Você tem que ter essa estratégia de trazer as pessoas para você. Daí a importância de um storytelling bem feito, que conte a sua narrativa, onde você possa se transformar num mini-mito, num pequeno herói, para que as pessoas queiram você, queiram te ouvir, queiram saber quem você é. Então não vá no conceito de vendas e publicidade. E tem um adendo aqui. A maioria das agências de redes sociais, o que eles fazem para você é algo que se chama rede social. E o que você precisa é de rede eleitoral, que é diferente. Você precisa de uma rede social eleitoral. Poucas agências sabem fazer. A maioria delas faz a mesma coisa, que é tráfego, que é postar aquele mundo de coisa para você ter uma sequência de postagem. Mas em se tratando de marketing eleitoral, não é eficaz. Marketing eleitoral, você tem que ter o alvo certo, a linguagem certa, e tem que respeitar esse termômetro, esses princípios, porque uma agência que te promover demais pode aumentar a sua rejeição, em vez de criar um ambiente favorável para a sua eleição. Os últimos 2 pontos estão associados, que é o foco na fidelização e a cultura de treinamento. São 2 princípios que devem permear todo o seu processo de pré-campanha e de campanha. As suas ações, o foco tem que ser a fidelização. Não adianta você vir hoje na casa do fulano, foi uma reunião muito boa, falei com muita gente, aí você compartilha com o seu grupo, olha gente, hoje o dia foi muito produtivo, que eu fui na casa do fulano, do Beltrano, foi ótimo. Depois nunca mais você fica sabendo daquele fulano, nunca mais você mesmo responde nem o WhatsApp dele, não está nas redes sociais dele, ele não está nas suas redes sociais, ou seja, não teve foco na fidelização, não teve uma cultura de relacionamento. Tudo que você fizer tem que seguir esses parâmetros. Foco na fidelização, cadê o nome das pessoas, o cadastro delas, WhatsApp, redes sociais, traz as pessoas para as suas redes sociais, fala com elas, no outro dia manda uma mensagem, muito obrigado por ter me recebido ontem na sua casa, me senti honrado por você ter aberto esse espaço, né, no seu lar, olha, estou junto aqui, vamos avançar, toda semana, a cada 15 dias eu vou te falar como é que estão as coisas, me ajude, traz as pessoas para as redes sociais, comenta, compartilhe as coisas dela também, não queira só que as pessoas façam isso nas suas redes, né, que é um erro. Todo pré-candidato quer que todo mundo, e mesmo candidato, até de mandato, quer que todo mundo curta as coisas nas redes sociais dele, comente, compartilhe. Tem aqueles até que obrigam. Mas ele mesmo não está disposto a fazer isso com as redes sociais dos seus seguidores, dos seus apoiadores. Então, foco na fidelização, mas com a cultura de treinamento e relacionamento. Né? Treinamento porque as pessoas precisam
ao longo de todo o processo, receberem orientações corretas, se prepararem para desempenharem determinados tipos de papéis dentro da pré-campanha e da campanha. Então, foco na fidelização e relacionamento e cultura de treinamento. Uma cultura de treinamento, porque a palavra de ordem é treinar. Você tem que treinar toda a sua equipe, todos os seus apoiadores. É muito comum chegar alguém para vocês, eu quero te ajudar. Estou junto com você, mas se você não orientar, não treinar essa pessoa, ela nunca vai fazer nada para você. Então precisa ter uma cultura de treinamento junto com o seu trabalho. Todo o tempo, foco na fidelização, cultura de relacionamento, foco em treinamento, cultura de treinamento. Esses 9 princípios vão te ajudar muito a você fazer uma pré-campanha e uma campanha consistente. Agora nós vamos falar sobre planejamento. Tem uma estatística que diz que apenas 5% das pessoas que planejam executam o planejamento. Isso entre aquelas que planejam, porque em sua maioria as pessoas não planejam. E o motivo de muitas coisas que não são bem-sucedidas é por conta da falta de planejamento. E nós vamos ver agora 9 passos que você pode seguir para o planejamento da sua campanha. A gente tentou adaptar um pouco um modelo de planejamento estratégico voltado para um planejamento estratégico para uma pré-campanha ou uma campanha. O primeiro passo é o diagnóstico estrutural. O que é que isso quer dizer? É você fazer o extrato da sua biografia. Precisa levantar todos os dados, né? Sobre você, sua trajetória de vida, o que é que você realizou? Em algumas situações você pode ter tido algum cargo público, uma diretoria, uma subdiretoria, uma gerência, um chefe de algum setor, o que é que você pode realizar ali? Ou então à frente de uma associação, que tipo de parceria, de convênios, de projetos que você desenvolveu? Ou individualmente, que tipo de movimentos que você liderou? E a sua própria formação, sua trajetória escolar, sua experiência de relacionamentos como um todo. Então o diagnóstico estrutural é para levantar a sua biografia recheada das realizações, também aí vai aparecer os valores que você acredita, nessa trajetória aparecerá também as suas virtudes, e nós precisamos desse conjunto de informações para poder juntar com o diagnóstico conjuntural, que é o segundo ponto, e daí a gente poder estabelecer o seu posicionamento. Então, o primeiro passo é o diagnóstico estrutural. Levante a sua biografia, a sua trajetória, realizações, virtudes que você precisou manifestar, né, para realizar essas coisas que você realizou. Enfim, são informações gerais sobre você, que pode ser feito com a ajuda de pessoas que te conhecem, com um pequeno grupo, né? Pessoas que participaram dessa sua trajetória, te ajudarem a construir esse diagnóstico estrutural. A segunda parte desse diagnóstico é o diagnóstico conjuntural, que é você levantar as informações que estão relacionadas com problemas e situações, problemas e soluções na sua região. Você é um candidato a deputado federal, por exemplo, e a sua campanha você tem uma base que é geográfica e você tem uma outra base que é de segmento. É um exemplo daqueles que eu já mencionei aqui no nosso vídeo. Então você pode levantar que soluções já foram propostas para aquele segmento. Essas soluções deram certo? Essas soluções deram errado? Por que deu errado? Que outra solução pode ser dada, então, baseado naquela experiência que foi feita? Se você se aprofundar e levantar essas informações, você estará preparado para ser um pré-candidato. Você terá discurso, você terá proposta, você terá conteúdo, você poderá falar dos assuntos com propriedade. Então faça primeiro o diagnóstico conjuntural para entender as necessidades sociais da sua região, do seu segmento, para entender quais são os problemas, que soluções já foram oferecidas, se essas soluções tiveram resultado positivo, se elas não tiveram resultado positivo, onde é que elas falharam. Isso vai te qualificar. Além de que essa coletânea de dados, somada a seu diagnóstico, nós encontraremos como é que você, com o perfil que você tem, pode se posicionar, considerando essas informações sociais, como é que você vai se posicionar para o eleitor, como é que você vai se posicionar para esse mercado eleitoral. Então, o primeiro passo, faz o diagnóstico estrutural. Segundo passo, esse diagnóstico conjuntural, que é um levantamento que precisa ser feito, você precisa de apoio de pessoas para fazer, muita coisa você vai achar na internet, você vai achar coisas no IBGE, no TSE, no TRE, vai atrás desses dados, é muito importante na gestão local. Junte esses dados, cruze com o seu perfil e aí você vai poder estabelecer o seu posicionamento. Que tipo de candidato você é?
É o que as pessoas vão encontrar em você, porque esse posicionamento é que vai gerar para você uma justificativa de você ser candidato, vai te dar uma legitimidade, você é candidato por isso. Olha a trajetória de vida dele, olha as coisas que ele está dizendo. Realmente essa pessoa tem que ser nosso representante. Então, a junção desses dados vai te levar a estabelecer um posicionamento, que aqui eu não tenho como dizer qual é o posicionamento que você deve ter, mas você precisa construir isso, e isso é construído com pesquisa, com informação. Você não pode pular essa etapa. Eu sou militar, então eu sou candidato à categoria. Olha, existem inúmeros candidatos da categoria, de qualquer categoria que você puder imaginar. E eu sempre tenho ouvido os pré-candidatos, na maioria das vezes, eles querem defender a mesma coisa, né? Querem produzir o mesmo resultado. Eu vou representar a comunidade, agora a comunidade vai ser ouvida, porque eu vou ser um político diferente, que eu vou estar presente aqui na comunidade, e eu vou ouvir as reivindicações da comunidade, eu vou ser uma voz lá na Câmara. Aí os outros todos estão falando a mesma coisa que você, porque você está sem posicionamento, você está igual um candidato papagaio, que está falando que todo mundo fala. E a gente já viu aqui que nós temos que evitar o mais do mesmo, nós temos que inovar. Então você precisa descobrir o seu posicionamento. E aqui em posicionamento, e já vou entrar no próximo item, que é a estratégia também, eu quero te dar uma dica. Não é suficiente só que você tenha as melhores propostas. Vamos dizer que eu sou um pré-candidato a deputado federal, que é um dos alvos do partido para o próximo ano. O PROS está com um projeto muito arrojado de crescimento, de ficar entre os 10 partidos maiores do país. Eu acredito que ele vai chegar lá, vai chegar com sua ajuda, e essas dicas, esse vídeo é para te ajudar nessa direção. Uma coisa importante, não é só você ter as melhores propostas. Então imagine que eu sou candidato a deputado federal e agora eu vou criar um projeto de lei que todo trabalhador que ganha só um salário mínimo não vai pagar mais imposto nenhum. Com certeza eu seria muito aplaudido pelas pessoas por uma proposta dessa. Nem estou analisando a viabilidade legal disso, do ponto de vista da Constituição, do direito, só estou te dando uma ideia solta como um exemplo, certo? Então você ter assim uma ideia revolucionária, uma proposta mirabolante, nem sempre é a melhor coisa. A melhor coisa é você ter o posicionamento certo para o seu público. Você não precisa de todos os votos da sua cidade. Nem um candidato a majoritário tem 100% dos votos. Então você tem que abrir mão de determinados votos para ter outros. O posicionamento vai fazer isso. Vai te colocar de frente com a sua fatia, com o seu pedaço de eleitor do universo, né, do mercado de eleitores, aquela fatia, aquele pedaço que você vai atingir. Porque você precisa X% dos votos. Na maioria das vezes, o que você precisa é de 4%, 3%, 5% dos votos. Então você não pode ter um posicionamento para ter 100% do voto. Você não vai ter posicionamento nenhum. Você vai se posicionar para um flanco, para um segmento, para uma fatia, e a sua chance é muito maior de ter votos daquele seu posicionamento. Então não ter apenas propostas ou ideias mirabolantes é suficiente. É mais importante o posicionamento. E uma outra coisa que conta também é as pessoas acreditarem que você pode chegar lá. Porque se as pessoas não acreditam que você tem condições de ser eleito, você pode ter as melhores ideias do mundo, mas o cara é teu amigo, mas ele não te dá esse crédito, né? Ele não te dá essa moral, né, de votar em você. Então o posicionamento vai te ajudar a você superar esse tipo de pensamento. Mas será que esse cara não tem chance? Mas o posicionamento te fortalece. Então é importante o posicionamento. Depois do posicionamento vem a estratégia. A estratégia é como é que eu vou chegar onde eu preciso chegar, considerando que eu tenho esse posicionamento, né? Que é baseado no seu diagnóstico estrutural, no diagnóstico conjuntural. Eu estabeleci um posicionamento. E agora, qual a estratégia que eu vou usar para poder ter sucesso, para eu levar esse posicionamento? Isso aqui é que vai direcionar a minha comunicação. Antes de eu sair fazendo logomarca, abrindo redes sociais, colocando adesivo nos carros, antes eu preciso dessas etapas, porque senão você pode descobrir tardiamente que o que você fez foi anti-marketing. Em vez de você ter feito aquilo que era necessário ser feito, você fez anti-marketing. Tem um conceito que é o seguinte: a pior coisa é você fazer muito bem feito aquilo que você não deveria fazer. Eu vou repetir para você pensar nisso. A pior coisa é você ser muito bom em algo que você não deveria fazer de forma nenhuma. Então eu vejo muitos pré-candidatos
fazendo coisas que, na verdade, eles não deveriam fazer. Eles deveriam respeitar o termômetro do eleitor, eles deveriam chegar com inteligência, com estratégia, mas não, eles já saem fazendo coisas sem definir posicionamento, sem definir quais são as estratégias, e é por isso que muitos não têm sucesso, muitos até se decepcionam ao abrir as urnas, os votos que eles tinham certeza que já pertencia a eles, não aparecem. Por que não aparece? Porque voto é marketing, o resto é política. Então você precisa ter posicionamento e estratégia. A estratégia vai te dizer qual é o caminho que você precisa trilhar para chegar na vitória. Não existe todos os caminhos te levam a Roma, mas nem todos os caminhos te levam à vitória. É por isso que eu disse que essas frases de efeito, elas também têm defeito, né? Nem todos os caminhos vão te levar a Roma, nem todos os caminhos vão te levar à sua eleição. Você vai ter que descobrir o seu caminho. Em alguns casos só existe um caminho. Talvez você seja um desses que só tem um tiro, só dá certo para você se for desse jeito. Pode ser que para outros tenha 2, 3 alternativas, 5, mas na maioria dos casos você tem poucas alternativas e você tem que acertar a mão na sua estratégia, o posicionamento e a estratégia. Vou te falar um pouco mais sobre estratégia. Michael Porter é considerado o pai da estratégia. Ele fala sobre 3 tipos de estratégia. Estratégia de liderança de custo, estratégia de diferenciação e foco. São 3 tipos de estratégia. Faço uma pergunta para você. Imagine aí na sua região. O Sebrae fez um estudo e disse que na sua região só cabem 100 pizzarias, certo? Só que quando você foi fazer uma pesquisa, na sua região tinha 200 pizzarias. Mas o estudo de mercado disse o quê? Só cabem 100 pizzarias. Aí eu te pergunto, esse mercado está saturado ou ainda existe espaço de crescimento? Muito bem, qual é a resposta certa? Existe espaço de crescimento. Por quê? Porque depende da estratégia. Não faz diferença se você tem 200 pizzarias e só cabe 100, se as estratégias não foram utilizadas, certo? Por exemplo, todas as pizzarias fazem exatamente a mesma coisa. Já tem 200 fazendo a mesma coisa. Mas se você montar uma pizzaria que a sua só vende pizza doce, porque tem aquele cara que só gosta de pizza doce, né? Ele não pede uma pizza salgada. Então, se tiver uma pizzaria só de pizza doce, esse cara que pede a pizza salgada por causa da borda doce, né? Ele não vai mais para aquela pizzaria, ele vai para a pizzaria onde é específica para pizzas doces. Então, na sua cidade, o Sebrae diz que só cabem 100 pizzarias, tem 200. Mas se o cara abrir uma que é de foco, que só tem pizza doce, com certeza vai ter cliente para ele. Então, estratégia é você encontrar a forma que você vai chegar ao seu objetivo. Mesmo que você está enfrentando em 1000 candidatos, 500 candidatos, 200 candidatos, não está saturado. Você pode ser eleito, depende da sua estratégia. Por isso que a estratégia faz diferença. Agora nós chegamos na 5ª etapa do planejamento, que é o plano tático de ação, que ele deve ser construído depois que você definir o posicionamento e estratégia. Você não pode começar pelo plano de ação. O que é que a gente vê as pessoas fazendo de uma maneira geral? Elas fazem um plano de ação porque elas precisam fazer alguma coisa. A chamada ansiedade do candidato, né? O cara que é pré-candidato, ele tem aquela ansiedade, o candidato tem essa ansiedade. Então ele começa por um plano tático de ação, ele não começa pelos fundamentos. O plano de ação deve ser um plano tático de ação. Não é só você sair por aí, indo para as ruas, para as feiras, colando adesivo nos carros, postando todo tipo de data comemorativa nas redes sociais. Isso não é plano de ação. Isso é um bando de ação, né? Está longe de ser um plano e ainda mais um plano tático de ação. Por que é um plano tático? Porque está relacionado com a estratégia. É a forma certa de você executar aquilo que precisa ser feito na sua campanha. E isso tem que estar em linha com a estratégia. Por isso que essas definições que devem orientar as suas redes sociais, a sua comunicação como um todo, seu discurso. Então, o plano tático de ação é onde você vai definir a forma que você vai aparecer junto da comunidade, a forma que você vai anunciar a sua pré-candidatura, vai estar tudo em linha, dentro de uma linha estratégica, dentro do todo. Você pode estar fazendo tudo e não estar fazendo o todo. O todo é diferente de tudo. Nem sempre você fazer tudo vai te levar a fazer o todo. Mas em tudo que você fizer, o todo tem que estar presente ali. É uma questão de conjunto. Isso vai te dar força de conjunto, vai te dar consistência. Então você precisa do seu plano tático de ação. O seu plano tático de ação serão aquelas ações que estão ligadas à execução da estratégia.
Qual é a sua estratégia? A sua ação estará ligada àquela sua estratégia. A minha estratégia é de me aproximar desse segmento, desenvolver relacionamento com esse segmento, com o objetivo de promover fidelização. Essa é a minha estratégia, porque o meu posicionamento é me posicionar como um representante dessa categoria. Por exemplo, estou simplificando as coisas. Então, as ações que eu preciso fazer para executar aquela estratégia é que comporão o meu plano tático de ação. Então, plano tático de ação são ações relacionadas à estratégia. Fugindo do mais do mesmo, não é o que todo mundo faz. Procure encontrar ações que são inovadoras e que estão em linha com esse conceito de quem você é, do que você acredita, para você não sair atirando para todo lado. Você não precisa trabalhar demais, né? Claro, você não pode ser acomodado, mas não é porque você trabalhar muito. Os ingleses têm uma expressão que é a vela quando queima nas duas pontas. Você acende uma vela, só acende em cima. Ela vai durar tantos dias, né? Mas se você acender dos dois lados, rapidamente ela vai se consumir. Então, se você não tiver um plano tático de ação, você não vai ter energia que dê conta, nem recurso, né? Você não vai ter mais vida, nem qualidade de vida, não vai conseguir nem se apresentar bem, pensar estrategicamente, porque você está no ativismo, numa necessidade de correr e de fazer, e esse não é o caminho, porque não ganha quem trabalha mais, ganha quem erra menos. Então, plano tático de ação é você definir pontualmente quais são as ações dentro da sua estratégia. E aí, de fato, cada caso é um caso. Claro, você pode até se espelhar em pessoas que têm o mesmo perfil que você, que sejam clones, né, do seu posicionamento. Você pode se espelhar em algumas ações e repetir, mas não é fazendo o que todo mundo faz que você vai chegar lá. Você precisa fazer aquilo que deve ser feito para você, para a sua realidade, para o seu contexto, para o seu posicionamento, respeitando os princípios que a gente falou até aqui e dentro da realidade do seu diagnóstico estrutural e conjuntural. A partir do momento que você definiu um plano tático de ação, eu vou te dar um exemplo aqui de uma dessas ações voltada para rede social. Você agora vai posicionar a sua rede social de outra forma, porque agora você já definiu quem é você, por que você é candidato, o que é que você acredita, o que é que você defende. Então agora você vai para as suas redes sociais. Uma das suas estratégias é de você crescer nas suas redes sociais. Qual é o plano que eu vou usar para crescer nas minhas redes sociais? Bom, eu vou dividir as minhas redes sociais em 3 atos. No primeiro ato, na minha rede social, por 30 dias, por 45 dias, por 60 dias, eu vou falar um pouco da minha história, da minha trajetória. Eu vou produzir vídeos, ou vou produzir cards, né, postagens, que vão falar um pouco de mim, da minha origem, né, como é que eu cheguei onde eu cheguei, quais são as dificuldades que eu enfrentei. Então, o primeiro momento da minha rede social, no meu planejamento tático, é de construir peças ou pílulas, né, que são pequenos vídeos, que vão falar um pouco da minha trajetória, que está lá no diagnóstico estrutural. Então, eu preciso, nesse primeiro momento da minha rede social, eu não preciso dizer que sou pré-candidato, eu não preciso fazer uma postagem lá, dizendo para todo mundo, gente, agora eu sou pré-candidato. Tem gente que já até antecipa o número que não é permitido, e somente após a convenção. Então não é por aí. Você vai ter que respeitar o termômetro. Então, no seu plano tático de ação, que uma das suas estratégias é você crescer nas suas redes sociais, porque você precisa ter seguidores, e não só seguidores, mas você precisa ter fãs. Você pode ter 15 mil seguidores e você não ter voto. Porque se esses seguidores não se transformarem em fãs, você pode ter um bando de dados, né, e você não ter um banco de dados. Então, no plano tático de ação das suas redes sociais, você vai, em 60 dias, você vai fazer um trabalho para que as pessoas, para se aproximar dos seus seguidores, para que eles te conheçam um pouco a sua história, sem que necessariamente você precise falar de política. Sem precisar dizer que você é do lado A ou do lado B nesse momento. Nesse momento, as pessoas precisam receber um pouco de você, da sua essência, de quem você é. Então, nos primeiros 60 dias você vai falar isso. Nos outros 30 dias, você pode já mudar o seu discurso nas redes sociais, que você está incomodado, que você está vendo tanta coisa acontecer e as pessoas, está todo mundo de braço cruzado. Aí você coloca uma foto sua lá de braço cruzado. Estou de braço cruzado. Estou me sentindo assim. Estou fazendo nada, estou só aqui assistindo, o bonde está passando, as coisas estão acontecendo, e eu estou assim, olhando, assistindo, passivamente o braço cruzado. Aí você fica 30 dias ali, pergunta para as pessoas das suas redes, quem mais está se sentindo assim?
né? Vai interagindo com eles. Os últimos 60 dias desse plano tático para você se aproximar da sua rede é que você teve um insight. Gente, eu decidi descruzar os braços. Eu decidi ser uma voz ativa. Eu decidi agora me importar mais com a realidade política da minha cidade, das pessoas ao meu redor, qualidade de vida. Você também, eu quero te convidar a descruzar os braços. E eu vou descruzar os braços hoje me filiando. Hoje eu vou me filiar porque eu vou participar desse momento. Eu não vou ficar à margem da história. O que é que você está fazendo para descruzar o seu braço? Os seus braços aí, conta para mim aqui. Então alguém pode estar descruzando os braços, plantando uma árvore, alguém pode estar descruzando os braços, ajudando alguém pós-pandemia, você está descruzando os braços, se filiando. Então isso é um plano tático de ação que está relacionado com a sua estratégia. Tentando te dar um exemplo. Se a sua campanha tem esse tipo de inteligência, se você tem essa sensibilidade, a sua chance de se destacar, de não ser rejeitado, é muito maior. Por isso que tem que ter inteligência. Depois que você definiu o plano tático de ação para cada uma das coisas que você tem que fazer, agora você vai chegar no orçamento. Porque o que é que acontece com o pré-candidato? Ele começa com orçamento. Quanto é que eu vou ter para fazer minha campanha? Ele não tem assim, qual é a estratégia da minha campanha? Ele não pensa assim, qual é o planejamento da minha campanha? A primeira coisa que ele pensa assim, eu vou ter apoio? Né? Ele já faz aquela cara assim de pidão, né? Eu vou ter apoio? Né? Quanto é que o partido vai me dar? Né? Qual é a verba que vem? E aí, esse pensamento é um pensamento que está fora da ordem. Porque, como eu já falei aqui mais de uma vez, o orçamento, o recurso, tem que estar relacionado à sua estratégia. Então, depois que você superou todas essas etapas, até o plano tático de ação, agora você pode saber quanto vai custar a sua pré-campanha. Você poderá ter uma ideia de quanto vai custar a sua campanha. E, em muitos casos, não precisa ser cara, precisa ser efetiva, precisa ser inteligente. E isso é mais importante do que o orçamento em si. O orçamento ele é escravo do processo, né? Ele vem de uma forma natural e tem que ser dentro de uma realidade inteligente, de uma realidade que tenha sentido, que faça sentido com quem você é, o tipo de campanha que você vai fazer. Se o partido tivesse assim, um ticket padrão, X para todo mundo, não atenderia todas as necessidades. Alguns teriam um perfil com mais necessidade, outros com menos. Então, é dentro da realidade de cada um que precisa ser encontrado qual é o seu orçamento, qual é a necessidade orçamentária que a sua campanha tem. E é bom você ter isso pronto, porque em algumas reuniões, até mesmo para alguns apoiadores, você não saber quanto vai custar a sua campanha, você pode também perder um apoio. Então é importante você já ter isso pronto, ter o orçamento da sua campanha, ver todo o plano tático de ação, pré-campanha e campanha. Você pode fazer nesse primeiro momento uma pré-campanha. Você pode fazer uma arrancada aí 100 dias de pré-campanha e planejar primeiro 100 dias. Quando terminar esses 100 dias, ano que vem, você pode pensar que é o ano da eleição, mais 50 dias, enfim, e até que chegue a eleição em si. Então, o orçamento é um item importante, tem que ter uma planilha, né, que tem que ter recursos materiais, recursos humanos que você vai usar na campanha, estruturas físicas mínimas que sejam, em alguns casos nem precisa, muita coisa hoje é feita em home office, né? Todo mundo hoje usa celular para tudo, então você pode usar muita coisa digital para diminuir os seus custos, né, sendo inteligente. Então, o orçamento é um item importante do planejamento. O próximo passo é a campanha gerencial. A sua campanha tem que ser gerencial, tem que estar dentro do seu planejamento de campanha, uma campanha gerencial. Não pode ser uma campanha no improviso, que você não tem uma métrica, você não tem metas, você não tem alvo, você não faz um acompanhamento, né? Olha, nessa semana nós fizemos 16 visitas, nós tivemos uma média de 8 pessoas em cada reunião e tivemos uma fidelização aqui de 30%. Então nós temos agora, atualizando os nossos números, são esses. Olha, tem essas pessoas fazendo isso, rede social, tem essa meta de engajamento, essa meta aqui de crescimento das redes, a campanha tem que ser gerencial. Daqui a pouco, voltando a frisar esse ponto, que eu vou falar sobre os tipos de votos, você vai entender mais ainda como a sua campanha precisa ser gerencial. Tem que ter gestão. Você não pode gerenciar aquilo que você não mede. Então a sua campanha tem que ser gerencial, tem que estar no planejamento da sua campanha, como você vai gerenciar a campanha. Isso é importante para que ela não fique solta, sem rumo. Então tem que ter gestão e a gestão que tem que ser definida. Você vai usar o modelo de gestão à vista, onde ali nas paredes estarão os gráficos. Você vai usar isso virtualmente em algum sistema e tem muito software grátis para isso. Você vai gerenciar ali qual o estilo de gestão que você vai usar para a sua campanha.
O desenvolvimento de pessoas é o 8º item do planejamento. Você precisa deixar definido no seu planejamento a política de treinamento, um cronograma de treinamento, que tipo de treinamento, os temas que serão oferecidos, que competências a sua equipe precisa agregar, que perfil você precisa para as áreas de coordenação, para as frentes de trabalho. Então precisa ter no seu planejamento também esse item, como é que você vai desenvolver as pessoas. No momento em que as pessoas melhoram, a sua campanha melhora. É uma cultura de todo o processo. Todo mundo tem que sair melhor da sua campanha, maior, né? Tem que crescer dentro desse processo. Então você pode agregar conhecimentos, agregar competências, e isso pode vir por videoconferências, por treinamentos presenciais, por leituras de livros, por leitura de livros, indicação de vídeos. Existem muitas formas que você pode melhorar o desempenho da sua equipe. Então tem um cronograma de treinamento para toda a sua equipe, para a pré-campanha, para a campanha, e esse é um diferencial para você. E por fim, o nono item é a motivação. Você precisa criar motivos, justificativas que a sua equipe se sinta motivada para que ela possa se comprometer com o todo, para que ninguém esteja ali querendo fazer só a sua parte, ou às vezes está ali pelo tempo de remuneração que vai ter ali com você, mas que ela esteja entendendo todo, que ela esteja comprometida com o processo como um todo, que ela esteja motivada. Tem uma teoria na administração chamada XYZ. A teoria X diz, resumindo aqui para você, que a pessoa só trabalha se for cobrada. Então, se cobrar para ela produzir. Depois entenderam que cobrar estava desgastando e a pessoa se desmotivava. Aí veio a teoria Y. Você tem que motivar a pessoa, para cuidar bem, tratar bem dela, aí assim ela vai ter vontade de fazer as coisas. Se você só cobrar, ela vai desanimar. E aí chegamos na teoria Z, que as pessoas tanto precisam ser cobradas, quanto precisam ser motivadas. Isso depende de um momento para outro. Então você precisa criar situações, ambientes, de repente encontros, um clima da campanha, valores que as pessoas se sintam, né, cobradas e motivadas a produzirem dentro do todo, do seu objetivo final. Porque você precisa ter mais do que uma equipe. Você precisa ter um time que jogue junto com você e que torça pelo seu sucesso, que queira chegar lá junto com você. Estamos chegando agora ao final desse vídeo e eu quero fazer uma rápida reflexão com você sobre os tipos de voto. Existem vários tipos de votos e eu vou agora abordar alguns deles, fazer um pequeno resumo para você entender melhor o contexto eleitoral. O primeiro tipo de voto que eu quero falar com você é o voto retrospectivo. O voto retrospectivo é quando a pessoa vota em você por aquilo que você fez. Normalmente, quem tem projeto social, trabalha na comunidade, às vezes também um médico, um advogado, uma liderança, ele tem sempre essa expectativa que aquelas pessoas que ele ajudou, essas pessoas votarão nele. É o voto retrospectivo. Eu quero te dizer que esse voto é o voto mais caro que tem e que tem menor fidelização. Isso porque a necessidade do eleitor, ela é uma curva de expectativa crescente, ela nunca diminui. Ela sempre quer mais alguma coisa. Você atende ela com uma coisa, ela quer outra, né? E não tem fim. E tem mais, muitas vezes ela é atendida por várias pessoas. Então imagine que eu chego para um provável eleitor meu, sou pré-candidato, e eu ajudo ele de alguma forma. Então, olha, muito obrigado, o senhor pode contar comigo, minha família, blá, blá, blá. Depois, ele tem outra necessidade, eu não consigo atendê-lo. E vai procurar outra pessoa. Outra pessoa ajuda ele já faz a mesma jura para outra pessoa. Eu já não existo mais na história. Olha, muito obrigado, o senhor me ajudou aqui. Mas na frente ele tem outra necessidade. Vai procurar outra pessoa, de repente um outro pré-candidato. E assim, ele pode votar no último que ajuda, ou até em nenhum deles, votar simplesmente em quem ele decidir e ele escolher. Por isso que o voto retrospectivo, você precisa fazer um bom programa de relacionamento. E você, nesse programa de relacionamento, você tem que fazer um bom atendimento. Vou te dar um exemplo mais prático. Você é uma pessoa que consegue doações para a comunidade, de cesta básica, por exemplo, certo? Aí você, gente, eu consegui uma doação aqui de 100 cestas básicas. Amanhã eu vou lá na comunidade do Sol, por exemplo, né? E vocês podem fazer uma fila que eu vou entregar lá 100 cestas básicas. Aí as pessoas vão ter que sair de casa, né? Vão pegar uma fila, chegando lá tem que fazer um cadastro para receber essa cesta básica. Você acha que elas estão recebendo de graça. Financeiramente é de graça, mas para elas está tendo preço.
tem que ir naquele dia, naquele horário, a maioria das vezes ficar em pé, esperar no sol, preencher um cadastro que ninguém gosta, ainda tem que às vezes dar o CPF, o título de eleitor, a pessoa se sente invadida às vezes, desrespeitada, você acha que está fazendo algo que não tem custo para ela, mas para ela está tendo um alto custo, ou seja, você deu a cesta básica e ela não te deve mais nada, porque ela pagou. Com todo esse incômodo que ela teve, com todo o tempo de espera, e na cabeça dela essa conta já está ok, mas para você não. Você deu 100 cestas básicas, são 100 famílias. Então esse é o perigo do voto retrospectivo. Você tem que realmente se aproximar das pessoas, conhecer essas pessoas, elas precisam te conhecer, precisa fazer um programa de relacionamento, porque senão você vai extrair muito pouco desse tipo de voto que tem um custo alto. O outro tipo de voto é o voto referenciado. Esse voto é quando você pode explorar, no bom sentido da palavra, os seus níveis de relacionamento, seus ciclos de relacionamento. Esse voto é mais barato e tem maior fidelização, o contrário do voto retrospectivo. No voto referenciado, você vai mobilizar aquelas pessoas que te apoiam. Quantos apoiadores você tem? 50? 100? 200? Junte esses apoiadores numa mesma direção. Estabeleça para eles uma meta, que eles possam apresentar você para as pessoas que estão no ciclo de relacionamento deles. Imagine quantos contatos cada um de nós tem no celular. 500, 1000 contatos. Talvez você tenha todos os votos que você precisa dentro do voto referenciado. Eu vou te fazer uma pergunta aqui para ir finalizando esse vídeo. Você quer ser eleito ou quer fazer campanha? Parece que não tem sentido, mas tem sentido. Muitos pré-candidatos estão pensando em fazer campanha, quando eles deveriam pensar em ser eleito. Então, voto retrospectivo, voto referenciado, veja como você vai conduzir a sua campanha para ter, e pré-campanha para ter maior votação. Agora é momento de você fazer o voto referenciado. Busque todos os seus apoiadores, dê uma lista para ele trazer os amigos, os familiares, os parentes, os vizinhos, todos os conhecidos dele, dê prazo para ele falar com todas essas pessoas e conquistar essas pessoas para o seu projeto. Siga as nossas dicas, faça o planejamento, conte com o apoio do partido, e seja bem-sucedido no seu desafio de disputar para ganhar. E lembrando a você o que nós vimos nesse vídeo. Falamos que quem ganha não é quem trabalha mais, é quem erra menos. A dificuldade que você tem de enfrentar tantos palpites que toda hora chegam receitas para você. A importância de você escolher o partido certo, e eu acredito que aqui no PROS você está no melhor lugar para realizar o seu sonho de ser eleito. O PROS te dá um apoio institucional e um planejamento com a linha de corte também inteligente. Os mitos de campanha, de pesquisa, que não depende de você estar agora ou não na pesquisa. Não fazer uma campanha de majoritário se você é candidato proporcional. Definir se a sua campanha é mista, se é de segmento ou geográfico. Sua campanha não é uma campanha financeira. Estabeleça lideranças, que é mais importante às vezes do que cabos eleitorais. Cuidado com os eventos. Vá para as pessoas. Faça uma pré-campanha agora, rumo à vitória. Não espere, fique aí de boca aberta esperando a eleição chegar. E pense em pontos estratégicos de apoio. Outra coisa muito importante que a gente falou aqui são os princípios que você deve seguir. Respeitar o termômetro do eleitor, evitar o mais do mesmo, fazer agora uma pré-campanha inteligente, campanha inovadora, entender que o marketing eleitoral é um marketing de rejeição e não de aceitação. Cuidado com o push, com a empurroterapia, você tem que chamar, tem que trazer as pessoas para você, tenha sempre foco na fidelização, uma cultura de treinamento durante todo o processo. Dedique-se ao seu planejamento. Diagnóstico estrutural, que é a sua biografia e realizações, diagnóstico conjuntural, problemas e soluções dentro do seu contexto social, geográfico ou de segmento, definir o seu posicionamento para que você possa, a partir daí, ter a orientação da sua comunicação como um todo, as estratégias que você utilizará para você chegar no seu objetivo, a quantidade de votos na sua eleição, qual é o plano tático de ação dentro dessa estratégia, não é sair fazendo qualquer coisa por aquela ansiedade de fazer alguma coisa. Defina seu orçamento dentro dessa realidade do seu plano tático de ação. Faça uma campanha gerencial, porque precisa medir as coisas. Desenvolva, invista nas pessoas, desenvolva as pessoas. Crie fatores de motivação, de identificação, de pertença para todo mundo do grupo. E pense nesses dois tipos de votos que eu te falei para te orientar como você deve conduzir a sua campanha. O voto retrospectivo com as suas dificuldades e o voto referenciado. Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser entrar em contato comigo, terei muito prazer de te responder, de te dar uma consultoria remota. Vou deixar aqui o meu e-mail, alexconsultor@hotmail.com, vai estar aqui no rodapé da tela e você poderá também ter esse atendimento da nossa parte. Muito obrigado.